Oi, pessoal. Nós estamos aqui no Hub de Inovação da Evertec mais Sinqia, nosso patrocinador. Graças a eles, nós estamos viabilizando essa primeira temporada do programa de entrevistas Te Contei, a quem, então, eu já sou eternamente grato. E estamos aqui hoje para esse bate-papo com o Max Fred. Max Fred, ele foi conselheiro deliberativo e fiscal no Economus, foi na SP Previcon, né, o Fundo de Pensão dos Funcionários aqui do Estado de São Paulo. Ele também ocupou a posição no Conselho Fiscal do Banco Luso Brasileiro, ou seja, tem uma experiência muito bacana, interessante na área de governança de conselhos, em conselhos em geral. E a ideia aqui do papo com o Max é ouvir sobre a perspectiva de um representante eleito pelos participantes, quais são os desafios num board que normalmente é dominado por representantes de patrocinadora. Então a gente vai ouvir aqui um pouco o Max, né? O Max vai dizer para a gente aí quais são os desafios dele nessa jornada de governança, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado, Max, por ter vindo aqui, dispor do seu tempo para bater esse papo com a gente. Então, estou muito grato de você estar aqui com a gente hoje. Éder, eu que agradeço o convite. Por debater um pouco sobre esse assunto que é tão apaixonante para quem vivencia, e eu espero aqui estar contribuindo, né, para que a gente possa evoluir no ambiente desses conselhos, né? Então eu fico à disposição e me coloco aqui já para os seus questionamentos. Para a batalha de perguntas aqui, é um bate-papo. Então assim, eu sempre começo aqui fazendo esse ensejo, né? Normalmente a gente é bem sucedido na carreira de gestão, ocupa posições de gestão, é bem sucedido, e aí a gente acaba indo para supervisão dessa gestão, que é quando a gente vai lá para o conselho. E às vezes tem uma certa dificuldade, né, de fazer essa transposição. Antes eu fazia gestão, agora eu não posso mais fazer gestão, eu vou fazer a supervisão da gestão. Então eu queria ouvir você, a primeira vez que você sentou numa cadeira de conselho, né, o que você imaginou que seria o trabalho ou a função de conselheiro? Você tinha mais ou menos uma ideia de que seria da forma que acabou sendo? Qual foi a sua experiência naquele primeiro momento ali? Eu iniciei no âmbito dos conselhos, no Conselho Fiscal do Economus, né, indicado pelo patrocinador à época, né? Dali eu tive, depois de alguns anos, a experiência no Conselho Deliberativo, né, também indicado pelo patrocinador. E depois de alguns anos, né, eu voltei ao Conselho, dessa vez de forma eleita, né, Conselho Deliberativo, né? E a minha expectativa, desde da primeira vez, né, ela foi uma expectativa até aderente ao que eu imaginava. Legal. O único problema, muitas vezes, que você vem num cargo de gestão e no âmbito do conselho, né, no fiscal você fiscaliza, mas no âmbito do deliberativo, ele tem um papel mais estratégico, né? E você vem com aquela força, né, de gestão, né, dentro embalado, né? do patrocinador, embalado, e muitas vezes você até acaba por avançar um pouco nas funções executivas, que é natural, né? Que são exercidas pela diretoria, né? Então, é nesse contexto que eu, enfim, vivenciei, né? E tive, na realidade, duas experiências distintas, né? Essa do Economus, que eu me refiro, né, que é uma experiência muito rica do ponto de vista de gestão, de problemas, de contradições, desafios, né? Até porque é um plano que ele é um plano deficitário à época, com implementação de custeio, né? E que isso, né, acaba por trazer uma discussão muito mais ampla, né, no âmbito dos conselhos, né? Minha experiência, por exemplo, na SP Previcon já foi uma experiência muito mais tranquila, né? Era um plano que estava sendo criado, né, para os funcionários públicos do Estado admitidos a partir de determinada data, e lá eu tive a experiência primeiro de implementar o Conselho Fiscal. Então fiz o primeiro relatório de controles internos lá da CGPC número 13, e depois mais um pouco no Conselho Deliberativo. Só que são gestões extremamente distintas no seguinte sentido. Uma coisa é administrar um plano novo, que é CD puro, né? Que é muito mais... Sem déficit. Sem déficit, né?
que é muito mais a nossa praia do ponto de vista, vamos dizer, de gestão, de finanças. Eu vim de banco, etc. Legal. Né? Tem mais a ver com financeiro, né? Com financeiro, é um plano muito mais fácil de ser administrado. Ele é um plano o qual ele não traz grandes desafios no sentido de... Solavanco, não tem solavanco, não tem, né? Solavanco, é a sua reserva formada junto com o patrocinador. E no caso lá era um plano CD puro. Ok, né? Pô, tranquilo. Melhor ainda, né? A gente tem hoje em dia aqueles, não sei se está devidamente instituído, aqueles seguros de longevidade. Ok. E de certa forma... Eu não tenho informação se redondinho. Se tiver, se tiver o participante agrada todo mundo. Agrada todo mundo ali. E aí não tem o problema da longevidade dentro de um plano. Você tem a renda vitalícia sem ter o risco. Isso. De repente. E já a experiência dentro do Instituto Economos é bem diferente, né? Lá a gente tem desde então um plano BD, né, ao qual me referi, deficitário, né, num percentual razoavelmente elevado, 25% que os aposentados pagam a título de benefício, ainda tem uma duração razoável para pagamento desse déficit. É um plano saldado, né, e a partir do saldamento foi criado um plano CV, no caso. Não um CD puro, um CV. Muitos fizeram. Né? Isso. Ali ele carrega a possibilidade na época da aposentadoria do participante, a opção, né, inclusive por uma complementação vitalícia. Aí ele tem uma parcela de pessoas e participantes que optam por isso, ele volta a ser um BD, né, sobre essa parcela. Né? E somado a esses dois planos, né, a gente tem dois planos lá vinculados a antigos funcionários do banco, vinculados à Secretaria da Fazenda, né, do Estado de São Paulo. E, por fim, talvez um dos únicos institutos ainda que tem o plano assistencial à saúde junto com a Previdência. Ok. Eu não acho muito legal, não. Mas é uma herança, né? Não, isso aí é uma herança porque no passado era comum, né? Exatamente. Depois o governo fechou a porta, quem tinha ficou. Exatamente. Né? Isso também é um grande desafio. Saúde. Porque você, no âmbito do Conselho, o regramento de previdência já é bastante extenso, né? Quando a gente pega a legislação que dá suporte, bastante regulado. No âmbito do Conselho, você tem que conhecer também INS. É um outro mundo, planos, né? É um outro mundo, né? Então a gente tem ali uma tarefa bastante árdua, de muita responsabilidade, porque você acaba cuidando de dois, né? Dois universos, né? Previdência de um lado, saúde do outro. E ganha um jeton só, não ganha dois. O que é pior. Né? Não, deixa eu pegar esse gancho teu aí, que é uma coisa que eu tô curioso, e eu acho que quem está nos ouvindo aqui vai gostar de saber também. Como é que é esse desafio? Você já foi dos dois lados, né? Representante de patrocinador e representante de participante. E o nosso sistema, ele tem essa dicotomia, né? O camarada entra no conselho, ele foi nomeado por uma das partes, ou ele foi eleito para representar participantes, ou ele foi nomeado para representar a patrocinadora, a empresa, só que diz a boa governança que ele sentou na cadeira, ele teria que defender os interesses fiduciários do fundo de pensão. Na vida prática é difícil, porque ele tem uma espécie de mandato de quem o nomeou. Então, como é que é isso no caso do representante eleito pelos participantes? Que eu acho que é muito mais difícil, porque vocês são cobrados pela base que elegeu vocês a defender os seus interesses. E tem alguns momentos em que você tem que olhar o interesse do fundo de pensão. Como é que é essa luta, essa dicotomia? Outro dia estava conversando com um conselheiro, ele disse, isso aí é uma ficção jurídica. Como é que você vê isso aí? Olha, quando a entidade ela está bem administrada, ela está superavitária, está cumprindo, pagando os benefícios de acordo com os programados, né? O âmbito do conselho ele fica muito mais ameno, né? Essa parte de representação de eleitos e do patrocinador, ela acaba se diluindo em relação às questões, né, principais do plano. Então, de certa forma, as pessoas navegam, né, para interesses comuns. Né? Ok. E isso isso é o que eu assisto, né? Quando converge, quando não tem problema, exatamente, tudo vai bem. Tudo vai bem, tranquilo, né? Os interesses são convergem. comuns, convergem. Legal. A ideia é
propiciar o melhor benefício possível ao participante, o melhor atendimento, enfim, há uma boa conversão de interesses, né? O que eu já não vejo quando há fundos deficitários, né, planos deficitários, porque normalmente a origem de um plano deficitário, ele em algum momento houve talvez alguma disfunção no processo, né? E muitas vezes o participante associa a responsabilidade ao patrocinador, porque é ele, na maioria dos fundos de pensão, que indica os executivos que fazem a gestão do plano. Então, a partir daí, começam litígios, né, de entidades representativas, né, e o ambiente... Fica mais carregado. Fica eu diria, bastante carregado, né? Então, é muito difícil funcionar, né, um conselho deliberativo na forma de proposituras comuns, né, nesse ambiente, né, do que quando você tem problemas. Até porque se gasta até muita energia, por incrível que pareça, para tentar acomodar esses interesses, e o principal, a virtude desse colegiado, que é tocar o plano efetivamente para frente, ele acaba ficando até um pouco secundário. Entendi. As discussões acabam se exacerbando muito no âmbito desse litígio. Gostei de ouvir isso. Faz sentido, né? Na verdade, os grandes embates entre participantes e patrocinadores nos conselhos acontecem quando você tem os planos de benefício definido antigos, que é o que você está falando, e principalmente os deficitários. Quando tudo vai bem, né? Não tem por que ter, né? Todo mundo converge pelo interesse comum. Faz sentido, né? Faz sentido. Quando vai bem, tem aquele ditado no passado, né? Que a empresa de petróleo, a melhor coisa do mundo é a empresa do petróleo bem administrada, a segunda é o mal administrado, né? O plano é a mesma coisa. É mais ou menos. Se tá indo bem, mas ele está funcionando, né? Sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui também. Eu fui, uma época da minha carreira, eu fui vice-presidente de Previdência do Fundo de Pensão da Telefônica, Vivo, né, a Visão Prev. E a gente ouvia os participantes, né, os interesses. Eu não era conselheiro, eu era da diretoria executiva. Mas a gente tinha o hábito de fazer uma reunião por mês com a Associação de Aposentados para ouvir o que eles tinham de demanda e também para passar para eles o que estava acontecendo na administração do plano, um pouco de tendências do futuro e tal. Até essa reunião era numa pizzaria que tem lá perto do Center Norte, né? Era uma pizza, que era sensacional. Mas eu falei isso só para perguntar a você, como é que você, como representante eleito dos participantes, qual é o canal que você usa para ouvir as demandas vindas dos participantes? Você come pizza com eles também ou você faz alguma outra coisa? Olha, isso é um bom tema e vem muito a calhar, viu? Eu prefiro o relacionamento com as entidades representativas de maneira institucional e formal, né? Então, nos dias de hoje, nada contra. Pizza, nada de pizza. Lá no passado ele talvez... Ele pede a pizza, vai fazer o quê? Né? Só não podia acabar tudo em pizza, né? Mas nos dias de hoje, né, eu acho mais razoável, né? Tá. Até por causa de regras de conformidade, códigos de conduta e assim por diante, né? Que seja de os canais oficiais, mas aqui, associações... Isso, associações, sindicatos, enfim. Mas aí tem assim, reuniões periódicas, existe alguma coisa estruturada em termos de processo ou quando tem alguma coisa eles procuram você? Então, aí que eu vou falar um pouco do conflito, né? Entre um conselheiro eleito e um conselheiro indicado, né? Para prestar contas no sentido de que você foi eleito. Então, essas pessoas vão cobrar de você informações, assim por diante, né? Verdade. E muitas vezes os códigos de conduta, eles são um pouco duros no sentido de comunicação, né? Não de forma, porque passa a não ser... tipo de informação que você pode passar, tipo de informação, né? Porque ele passa a não ser institucional, Sim, ele passa a ser do conselheiro... pessoal, né? Pessoal. E a gente precisa achar um meio termo, porque é necessário essa prestação de contas, com certeza, sem infringir as regras de código de conduta, ética, de sigilo de informações e assim por diante. Olha que interessante, eu não sabia que isso era um desafio aí. E hoje a gente tem assim códigos bastante restritivos nesse sentido. Então, eventualmente você vai promover
é convidado para uma reunião por uma entidade representativa, um sindicato, associação, federação, etc., né? Isso pode ser interpretado, né, como uma quebra. Porque não sei o que ele está falando lá. Não sei o que ele está falando, etc. Não é etc, institucional, né? você falou bem. Exatamente. Não é, tínhamos que procurar um meio de tornar isso mais institucionalizado para não ter problema com código de conduta e ética. Né? Isso, né? Mas com uma certa liberdade, com essa diferenciação. Mantendo o respeito a essa relação de representante e representado. Exatamente. Né? Então, eu até por iniciativa própria, muitas vezes eu contato um sindicato, uma associação, etc., para prestar contas, né? Do trabalho que está sendo desenvolvido, do que eu penso sobre as matérias, compartilho um pouco. Você toma iniciativa, né? Muitas vezes eu tomo, outras não. Outras me convidam e eu vou. E a gente tinha o hábito, agora encerramos isso, de fazer a cada periodicidade um paperzinho dos conselheiros eleitos, das atividades. Tipo uma prestação de contas. Uma prestação de contas, mas sempre tem que ter o cuidado, porque isso pode ser interpretado de forma diferente e, às vezes, com razão, dependendo do tipo de informação que é gerada, mas a gente precisa melhorar essa comunicação, na minha avaliação, combinado. Adorei, né? Max, adorei. Olha, quem está vendo a gente já vai vendo. A gente acha que nem dizia um chefe que eu tive, né? O pessoal vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, exatamente. Né? Olha onde a pedra aperta o sapato do conselheiro eleito, né? E aí isso me remete a uma outra pergunta que eu ia fazer para você. É normal que nos conselhos, quem tenha o voto de Minerva seja um representante de patrocinadora. Isso quando a maioria dos membros não é representante de patrocinadora. Ou seja, os participantes nunca são maioria. Sim. Certo? De uma maneira geral. Tudo bem, tem alguns quóruns para algumas matérias em alguns estatutos que dizem, não, tem que ser 2/3, e aí esse equilíbrio de forças muda. Mas, de uma maneira geral, né, nas CNTPs, né, Condição Normal de Temperatura e Pressão, os participantes têm minoria de votos. E isso é sempre uma reclamação. E a gente sempre diz, né, eu dou algumas instruções no curso de formação de conselheiros da Uniabrap, eu sempre falo, olha, o ideal é que as decisões sejam por consenso. É normal que tenha divergência de opiniões, participante pensa de uma forma, a patrocinadora pensa do outro, isso é super legítimo, mas no final do dia tem que convergir para tomar decisão, porque se ficar um embate, aí é que tem que levar para votação e não é a melhor coisa. E sempre que leva para votação, perde quem não tem maioria, né? Sim. Então, como é que funciona isso na sua experiência, representando participantes? Como é que, de uma maneira geral, são as tomadas de decisão? Isso é um empecilho? Porque eu sempre ouço muita reclamação de participante, né? Que, claro, quem não quer ser maioria, né? E nos negócios, nas empresas de capital aberto, sempre se diz, o pior negócio que tem em empresas de capital aberto é quando 50% é de um dono e 50% é do outro. Ninguém manda. Ninguém manda. Então é melhor que ter pelo menos 50,0 alguma coisa. Exatamente. E 49,999. Exatamente. Mas ouvi você sobre isso. Olha, eu caio de novo naquela fala anterior, né, em relação à condição dos planos previdenciários, né? Em geral, aquele plano superavitário, enfim, de certa forma bem gerido, os assuntos tendem a convergir entre conselheiros eleitos e nomeados. Quando o plano já não tem essa característica, é um plano deficitário e envolve litígios que, principalmente contra o patrocinador, né, realmente há uma cisão notória, pelo menos na minha experiência, em relação às votações no âmbito do Conselho Deliberativo, né? E normalmente usado o voto de qualidade, né? E a gente precisava evoluir nesse sentido, né? Eu acho, por exemplo, como uma proposta boa, existe, salvo engano, na legislação, a necessidade da existência de um comitê de auditoria. Em alguns grandes fundos. Os grandes fundos, né? Talvez para os fundos deficitários isso também poderia ser uma obrigatoriedade. Tá aí uma boa sugestão. Né? Porque ele traria uma certa controle de partes relacionadas, de independência. Porque é natural do ser humano. Você se coloca na posição de um conselheiro indicado pelo patrocinador. Super legítimo. Tem um litígio ali,
né, que está buscando um recurso reparador junto ao patrocinador para os participantes. Ele fica numa situação... Ele tem que cumprir o papel dele, não tem como não defender os interesses de quem o elegeu, né? E paciência, eu vou ter que brigar lá com a patrocinadora, né? E aí a gente faz aquela reflexão, o ideal não é que todos caminhem... Né? Olhando o fundo de pensão, mas você tem razão, por isso que um conselheiro diz que é uma ficção jurídica isso, mas eu concordo contigo, a gente teria que ter mecanismos, é deficitário, não importa o porte, comitê de auditoria para equilibrar um pouco essa coisa, porque normalmente o comitê de auditoria tem um pouco mais de isenção e tal. Um comitê de auditoria independente. Isso, exatamente. Independente, né? É o que eu dizia, tem uma isenção. Uma isenção beleza, total, porque aí ele é aquele de fora. Exatamente. É o juiz, é o VAR. É o VAR, chama... Vai olhar aí se caiu ou não caiu. Isso talvez minimizaria esse ambiente nesses colegiados, porque chega a um ponto de exacerbação de voto de qualidade. Sim, complica. Eu lembro, às vezes, vai botar isso na RAI? Não, vamos votar aqui. Voto de qualidade não vai isso daqui. Então, as coisas vão se perdendo um pouco no tempo e acaba por não exercer de forma adequada. Já no Conselho Fiscal, né, o contrário, porque aí o participante eleito, né, o conselheiro eleito pelos participantes, que tem o voto de qualidade. Né? E provavelmente você vai encontrar isso, né, num plano que tenha esse debate. Muito voto de qualidade no âmbito do Conselho Deliberativo exercido pelo indicado, pelo patrocinador e muito voto de qualidade né, pelo eleito. Né? Mas eu gostei da sua sugestão de tentar equilibrar isso com o fórum externo independente, que seria o Comitê de Auditoria Independente. Isso faz sentido. Ajudaria. A Previ, que está ouvindo aí? Que queira ou não queira, existe o conceito, né, de partes relacionadas, né? Sim, talvez de conflitos de interesse, sim, né? Sim. Em algumas matérias, obviamente. Né? Claro. Então, isso inclusive é tratado na lei das SAs, enfim, tem. Né? A gente poderia trazer muito ensinamento, também, né? Também, né? Então, mas nem sempre é o suficiente, né? Para a pessoa se declarar difícil. impedida, né? Enfim. Eu tenho uma passagem muito interessante que eu li uma vez um artigo que existia um pintor americano, né, de arte popular, que eu não me lembro o nome dele agora. Uma vez um colecionador de arte virou para ele e falou para ele: fulano, eu nunca vi você pintando. Aí ele respondeu: eu também não. Porque quando você pinta, você não está se vendo. Então, o conflito de interesse é mais ou menos isso. Você nunca se vê impedido, né? Então, é difícil mesmo você se declarar impedido. Você tem razão. Então, é um desafio grande para esse perfil. E é interessante, Éder, que quando a gente vê, por exemplo, os eventos anuais promovidos pela própria ABRAP, né? A gente tem temas sobre governança, etc., né? Mas eu sinto falta daquele que não dá certo, né? De um painel, né? De chamar atenção, porque é tão importante as entidades previdenciárias para o desenvolvimento de um país, aonde é que você consegue funding de 20 e 30 anos, né? Que as pessoas vão lá, botam dinheiro por 20 e 30 anos e não sacam recurso, é quase uma vida toda. E veja ele, quando está, né, na tal melhor idade, ele tem a decepção de não ter atendido... um problema social, não pode. E aí, é tão grave isso, que isso acaba influenciando na indústria das entidades, acaba afastando, de certa forma... Tem razão. O participante a ter a confiança de investir o dinheiro dele por 30 anos sob uma gestão específica. Eu sempre comparo também, com uma analogia, trabalhei muito em banco, né, a operação de crédito com corporates. Você pode fazer 30 operações. Se uma der errada, acabou. Basta uma der errada, acabou. Ninguém esquece os sucessos. Não esquece os sucessos e você não ganha nada, porque... A atividade do banco é intermediação financeira. Sim, Na medida que você não recebe o principal de alguma dessas empresas, deles já é o bastante. Ele vai comer todos os spreads, ele vai zerar o teu resultado. Não adianta ser bem sucedido no resto. Então, tem que ter o cuidado realmente com esse segmento bastante... Estou adorando o papo aqui, Max. Porque é desafiador, é importante. Olha, adorando mesmo, um monte de sugestões interessantes aqui para o nosso segmento aqui. A gente já está caminhando um pouco lá para o final. Eu queria ouvir você um pouco sobre a sua experiência. Qual foi
assim, o maior embate que você já viu nessa sua jornada de conselheiro entre participantes e patrocinadores? Provavelmente você vai falar que foi alguma coisa na área de déficit e tal, mas contar alguma história que você sinta que é interessante. Pode até não ser isso, pode ser outra coisa qualquer que a gente não tenha abordado aqui. Bom, Éder, eu gostaria... Está aberto o microfone, está aberto o microfone. Enfim, eu gostaria de ter vivenciado embates mais produtivos, vamos dizer assim. Não que não tenha ocorrido, né? Uhum. Embates, por exemplo, na aprovação de política de investimentos. Isso também é um tema bastante recorrente, né? É interessante esse tema, do ponto de vista de embate. Até por uso, né, devido ou não indevido, dos fundos de pensão, por eventuais governos que passaram por aí, no sentido de talvez indicar investimentos, etc, etc, né? Então, deve-se haver a diligência e o cuidado, né? Não estamos falando que são investimentos bons ou ruins, né? Sim. Mas, normalmente, são investimentos de longo prazo, investimentos que requerem uma análise de risco muito mais sofisticada, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos FIPs, é um exemplo, sim, né? E isso, sim, tem bastante embates. Vale um cuidado especial de como tratar isso, de como, enfim... como evitar... Outro dia saiu uma matéria, até repliquei, eu escrevo muito no LinkedIn, e eu peguei emprestado esse termo que eu li num artigo do The Economist, que ele chamou de nacionalismo previdenciário. Está acontecendo um movimento no mundo inteiro, que o Economist chamou nacionalismo previdenciário, que é a intenção dos governos usarem esse estoque de dinheiro da Previdência Complementar, fundos de pensão, para o desenvolvimento econômico do país ou para a infraestrutura do país. Isso está acontecendo no Brasil, a gente está vendo, isso está acontecendo no Reino Unido, no Canadá e em vários outros países. E é um movimento porque orçamentos apertados, em função de taxa de juros alta, os governos vão recorrer aqui dinheiro. Essa turma tem dinheiro. Então, tem acontecido isso, não é um privilégio do Brasil, está acontecendo hoje em vários países, né? E você falou bem, quer dizer, o dinheiro vale a pena investir nisso se for o maior retorno para os participantes, senão não vale, né? E não tem, é uma pressão muito grande, né, do Estado que define os limites das políticas de investimento, né? É o governo que diz pode ir aqui, ou incentivar onde ele quer que vá também. Então você tem razão, não temos ainda uma proteção maior para isso, né? É um outro segmento que talvez a gente pudesse avançar nas entidades, porque é interessante para o desenvolvimento do país, né, dos governos, ter esse funding, né, como instrumento de obras de infraestrutura, né? E é interessante para o participante também, desde que esteja devidamente regulado, com várias proteções. Que seja um bom negócio, que dê o retorno melhor até do que eu vou ter em outros lugares. Porque se for para subsidiar, aí não. Exatamente. Você não vai usar o chapéu do outro para subsidiar, né? Minha mãe dizia, fazer cortesia com o chapéu alheio. Exatamente, né? Isso realmente não seria razoável, né? Mas a gente vê em outros países, de fato, né, sendo um instrumento de desenvolvimento, inclusive, né, dos países, né? Eu acho que é válido, você falou bem, é válido, desde que tenha alguma proteção para eu não perder dinheiro e que me dê retorno. Então, está dentro da regra do jogo. E a experiência passada que a gente teve, boa ou ruim, ela trouxe um certo trauma, né, em relação a retomar esses assuntos, né? Por isso que eu falo, né, reafirmo, que quando um dá errado, a coisa se alastra, né? Tanto é que, recentemente, os fundos de pensão não voltaram para os FIPs, né? Não voltaram, né? Talvez fosse um instrumento legítimo e bom para a indústria dos fundos de pensão, mas diante aí de todos os acontecimentos, ele acaba contaminando o produto e o produto acaba por não se viabilizar, né? Agora é que estão sendo discutidos. Então merece uma boa discussão, sempre no sentido de todo mundo junto, né? Navegar para o mesmo lugar, mesma direção. Na mesma direção. Max, olha, a gente já chegou aqui ao finalzinho, eu queria
agradecer a Evertec mais Sinqia mais uma vez por estar tornando possível a gente estar aqui levando essa mensagem para vocês todos. Queria agradecer imensamente ao Max por ter saído lá dos afazeres dele e dedicado esse tempo para trocar essas ideias com a gente, e queria passar a palavra final aqui para o Max para ele dar a mensagem dele para a gente encerrar. Éder, eu queria parabenizar essa sua iniciativa. A gente não vê muito esse assunto aflorar, né, no nosso mercado das entidades de previdência complementar, e é uma grande oportunidade para uma reflexão, tanto para os participantes, para o órgão regulador, para o patrocinador, no sentido de cada vez mais a gente aprimorar. Falando em meu nome, com a minha experiência no âmbito de conselhos, né, em entidades de previdência complementar, né, e não representando essas entidades que eventualmente a gente venha tratar aqui nesse bate-papo. Isso só reforça a sua atuação exemplar como conselheiro, porque você está aqui falando opiniões pessoais, você não está falando das organizações, e você deixou isso bem claro. Eu gostei, mais uma vez, parabéns. E agradecendo também a Evertec mais Sinqia pelo patrocínio ao teu projeto, que a gente precisa, né, desse empurrão para a gente poder... Como faz a garotada. Isso. Tamo junto. Tamo junto, né? Então, muito obrigado. Max, agradeço. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Okay. Obrigado. Tá bom.